Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor. Vamos entrar aí com muita alegria, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, entre com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva, abençoe o canal. Vamos andar juntinho na mesma fé, na mesma concordância, que sagrado o coração de Deus. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus, amém? Glória a Deus. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. Já me apresentei aqui ao Senhor, já apresentei o canal. Então está tudo nas mãos do Senhor, na direção do Senhor. E quando está tudo na direção do Senhor, nós vamos ficar sossegado, que o Senhor está no controle de tudo. Tranquilo, bem tranquilinho em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? O Senhor falou que onde tem 1, 2, 3, Ele está. Então eu sei que Ele está aqui. Ele falou que onde eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar. Ele ia ficar com a prancheta e uma caneta na mão. Então, eu criei, acreditei e sei, tenho certeza que ele está aqui comigo em nome de Jesus. Se ele me deu essa garantia, eu tenho fé. Glória a Deus, aleluia. Aqui tudo é direcionado por ele. Não tem nada aqui no canal que não seja direcionado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é bem grande e abençoada por Deus. Uma palavra linda, que edifica, que cura, que liberta, que sara, que salva. Olha aí que lindo. Vamos prestar atenção que o Senhor trouxe aos nossos corações, que Ele me dê graça para que eu entregue essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. A serva não vai falar muito porque a palavra está bem mastigadinha, bem explicadinha em nome de Jesus, e porque a palavra é grande, senão o vídeo vai ficar grande e depois fica muito difícil para poder postar em nome de Jesus. Mas Deus é gracioso e poderoso e a obra do Senhor é tudo com diligência, com temor e com amor, amém? Hoje nós vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 18. E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra, fala assim: a última hora da igreja na terra. A última hora da igreja na terra. O Senhor essa semana está trazendo a palavra falando sobre a volta, a vinda do Senhor. E o que nós temos que fazer? O Senhor está trazendo essa palavra para conosco, para nós se preparar, para nós não ficar enganado, amém? Com as heresias que estão aparecendo nas igrejas em nome do Senhor Jesus. Então a palavra aqui, você está vendo que é na Bíblia? O Senhor falou para mim não tirar a Bíblia da mão. Então tem que vir tudo na palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. A palavra é bem graciosa. Então nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. E o refrão da palavra vai falar a última hora da igreja na terra. Vamos aí para capítulo 2, versículo 18. O versículo 18 vai falar assim: aleluia, aleluia, que Deus me dê graça, Senhor. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Muito tem feito-se anticristos. Vou repetir. 18. Filhinho, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha aí, que forte a palavra. Vamos aqui. Que forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Vamos ficar atentos em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Vamos lá. Sobre a última hora da igreja na terra, esta declaração do apóstolo João é uma das expressões de caráter escatológico mais urgente, presta atenção, meus irmãos, não é para amedrontar não, meus irmãos, é para alertar em nome do Senhor Jesus, mais urgente
a hora da igreja na terra. Esta declaração do apóstolo João é uma das expressões de caráter escatológico mais urgente acerca do final dos tempos. Os profetas da antiga aliança sempre usavam expressões escatológicas como últimos dias. Em Isaías capítulo 2, versículo 2. Aleluia, e etc. Paulo também nos fala de últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Porém, o apóstolo João aprofunda estes termos escatológico para a última hora. Daí a necessidade de a igreja se preparar para encontrar-se com Cristo, o noivo amado. Mateus capítulo 25, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos estão entendendo, em nome de Jesus. É para hoje esta palavra? Glória a Deus. O Senhor está trazendo um alerta, meus irmãos, a todos nós. Quando os profetas, apóstolos e escritores sagrados se referiam à vinda do Senhor, sempre utilizavam uma expressão de caráter iminente acerca do retorno de Cristo por volta do século XIX, por volta do século IX. Antes de Cristo, o profeta Joel já dizia: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Forte, hein? Aleluia. Primeiro Joel capítulo 15. Glória a Deus. Em Obadia capítulo 15. Em Obadia capítulo 15. O profeta Obadias também escreveu dizendo: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Forte, hein? Aleluia. Em Sofonia capítulo 1, versículo 14, o profeta Sofonia também usa uma expressão de urgência, dizendo: o grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito. Está perto, duas vezes repetindo, está perto e se aproxima muito. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eita glória. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, o próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu, dizendo: eis que venho sem demora, quando o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. O Senhor está trazendo uns alerta para nós. Guarde o que temos. A promessa, a fé, a esperança e a comunhão. Glória a Deus, aleluia, com Ele. Vamos continuar para nós entender. O apóstolo João previu o surgimento de muitos anticristo ou falsos Cristo nesta última hora da igreja na terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 23, versículo 24, o próprio Jesus ainda nos advertiu, dizendo: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha aí. Vamos ficar atentos, meus irmãos. O que o Senhor está trazendo aos nossos corações é hoje. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Paulo previu a pregação de outros Jesus que nos não temos pregado. Outros espírito que não recebeste, ou outros evangelhos que não abraçaste. Infelizmente, a apostasia espiritual já é uma grande realidade nesta última hora da igreja na terra. Olha aí, muitos apostasia nas igrejas, meus irmãos. O Senhor, quando manda a palavra, é para nos despertar, nos alertar, para nós não deixar enganado, nem comer comida podre, que é a palavra de Deus em outros lugares. Porque o anticristo já está aí, tomando de conta de tudo. Outros profetas falando que é Cristo e não é. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 8, o próprio Paulo reconheceu que o apelo urgente do retorno do Senhor anunciado pelos profetas e apóstolos havia causado interpretações errôneas entre os crentes de Tessalônica. Ele esclareceu que o dia do Senhor deve ser precedido pela apostasia. Eu vou repetir para os meus irmãos entender, para não ficar errante aqui, meus irmãos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 8, o próprio Paulo reconheceu que o apelo urgente do retorno do Senhor, anunciado pelos profetas e apóstolos, havia causado interpretações errôneas entre os crentes de Tessalônica. Ele esclareceu que o dia do Senhor deve ser precedido pela apostasia e segundo pela manifestação do anticristo, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Em nome de Jesus, vamos continuar para nós entender. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o próprio Espírito previu expressamente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A aparente demora da vinda do Senhor causará impaciência nos últimos dias, levando muitas pessoas a pensarem que Jesus não voltará. Mas, porém, o apóstolo Pedro afirma: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longanimidade,
longanimino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro capítulo 2, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus. Forte, né? Se meus irmãos entendeu? O Senhor está atrasando a vinda dele, o Senhor está atardando a vinda dele, porque ele não quer que o seu povo se perca, quer que se converta. Ele está dando tempo para o seu povo se converter. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. O fato de estamos na última hora da igreja na terra não impede que façamos projetos para o futuro, mas também não devemos perder o foco da bem-aventurada esperança cristã. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, que é a vinda do nosso grande Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Não podemos cometer nenhum erro do Tessalonicenses que cruzaram os braços para esperar Jesus naqueles dias. Olha aí, nós não temos que fazer que nem os Tessalonicenses que cruzaram os braços quando souberam que ia vir a vinda do Senhor. Eles cruzaram os braços e deixaram chegar. Esperaram chegar a vinda do Senhor, não fizeram projeto, não fizeram nada. E o Senhor aqui está falando que nós não podemos fazer que nem eles. Nós temos que fazer o nosso projeto e viver a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar, mas no alerta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos aqui. Primeiro Timóteo, capítulo... Não, nós estamos aqui no final, né, meus irmãos? Já na conclusão. Então, vou aqui. Tito, capítulo 2, versículo 13. Que a vinda do Senhor grande, a vinda do Senhor, a vinda do nosso grande Deus, o Salvador, Jesus Cristo, não podemos cometer nenhum erro dos Tessalonicenses que cruzaram os braços para esperar Jesus naqueles dias. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 até o 2, nem o erro dos que pensam que Jesus vai demorar e passam a viver de forma dissoluta. Primeiro, em Lucas capítulo 12, versículo 20, em Lucas capítulo 12, versículo 45 até o 46. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. Meus irmãos, entendeu? Eu vou ler a conclusão mais uma vez. A palavra foi bem cumprida, eu não posso falar muito. Mas eu vou ler mais uma vez, meus irmãos entender. Presta atenção, meus irmãos. É para hoje essa palavra. É por dias de hoje, glória a Deus. É um alerta do Senhor. O fato de estamos nas últimas horas da igreja na terra não impede que façamos projetos para o futuro, mas também não devemos perder o foco da bem-aventurada esperança cristã. Tito, capítulo 2, versículo 13, que é a vinda do nosso grande Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Não podemos cometer nenhum erro dos Tessalonicenses que cruzaram os braços para esperar Jesus naqueles dias.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 2, nem o erro dos que pensam que Jesus vai demorar e passam a viver de forma dissoluta. Lucas capítulo 12, versículo 45 e versículo 46, que o Senhor nos guarde, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36, até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra foi longa, cumprida, abençoada, gloriosa, poderosa para nós a esses dias, meus irmãos. É forte, hein? Não vamos colocar para trás a palavra do Senhor, não. O Senhor está trazendo para nós se converter, para nós ficar em comunhão, voltar para Jesus, reconhecer Jesus, aquele que saiu da presença do Senhor, voltar. Vamos aí, nação, envie essa palavra a outras pessoas, deixa o seu like para outras pessoas assistir, meus irmãos. Você não sabe a importância de você enviar essa palavra a outras pessoas, meus irmãos. Tantas pessoas despercebidas, já que esfriou o amor, esfriou a fé, saindo da igreja. Tantas pessoas, não tem mais, as pessoas saíram mais da igreja do que estão dentro da igreja, meus irmãos. É sério. Mas se você enviar esta palavra, quantas pessoas têm ouvindo esse canal? Então, se cada um enviar para 10, 20 pessoas, vocês vão salvar muitas pessoas através desta palavra. E o seu galardão está preparado, o Senhor está vendo o seu coração. Ele vai preparar o seu galardão no dia certo, na hora certa, porque Ele está vendo. Eu plantei a sementinha, o Senhor plantou no meu coração, eu plantei no seu coração e você plantou no coração de alguém. Não retenha a sua mão, não importa para quem você vai mandar, mande. É o Senhor que vai entrar com providência. Você só fez a sua parte para a tua sementinha, o Senhor faz a dele. Glória a Deus, aleluia. E esse fazer um convite para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. Humildemente, de todo o meu coração, eu confesso o Senhor, eu entendi a palavra, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida e Deus vai tirar esse fardo pesado, vai te dar o dele que é leve, o Espírito Santo vai te abraçar e você vai sentir um refrigério na alma. Mas fique aqui, não sai daqui, porque não tem como dar errado se você ficar aqui. Mas se você sair, eu não me garanto e nem garanto a palavra para você. Mas se você permanecer e continuar, eu te garanto esta palavra, em nome do Senhor Jesus, nas nossas vidas. E você que saiu da presença do Senhor, venha, volta, vem enquanto é tempo, vem, não se engane. Se não for por Ele, não tem como ter salvação ou proteção. O Senhor quer salvar seu povo. Vem para Jesus, pede perdão, não sei porque você saiu da presença do Senhor, volta com muito amor, com muito carinho, com muita humildade, peça perdão que Ele vai te abraçar de novo, Ele vai te perdoar e fica firme na palavra. Fica firme na palavra, em nome de Jesus. Nos acompanha, sempre em oração, em louvor, em oração, acompanha, não tem como dar errado. Meus irmãos, eu estou aqui direcionada por Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Para terminar, olha aí, você está vendo que eu nem quero terminar, é tão bom eu falar da palavra de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Estamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância. Não esqueça de deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você envia essa palavra a outras pessoas e juntos somos mais fortes. Deus está vendo tudo, Ele está nos vendo. E a palavra de Deus para hoje é que você busque a Deus, busque venha em comunhão com Ele, apresente sua família para Ele, consagre a sua família para Ele. Vamos orar pelo Brasil. É necessário, meus irmãos, porque a tribulação está aí. Nós só precisamos estar na presença do Senhor e nós vamos pular essa tribulação como onda, em nome de Jesus. Muitos vão sentir parto de dores, mas nós vamos pular, porque Ele está segurando a nossa mão e nos protegendo. Essa é a garantia que nós temos em nome de Jesus. Então volte para Jesus, então venha para Jesus, para que você esteja com Ele e Ele te dê livramento. Glória a Deus, santo é o Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Amém, Jesus.